Dia a Dia Digital, com Tássio Veloso. Muito bom dia para você, Tássio Veloso. E aí, Milton, bom dia para você, bom dia para Cássia, bom dia para os ouvintes. Bom dia, Tássio. Durante toda a semana você acompanhou o Web Summit no Rio de Janeiro. E aí vamos aproveitar aqui para fazer um balanço desse evento. Ontem foi o último dia do evento, tenho certeza que o ponto mais alto do dia de ontem foi a sua palestra, mas a despeito disso, obrigado. Vamos falar do outro painel lá sobre a soberania dos países diante da inteligência artificial, tema estratégico. Sem dúvida, Milton. Obrigado pela gentileza das palavras. Acompanhando os outros painéis, então, nós tivemos um muito interessante, muito importante, com a vice-presidente executiva da Comissão Europeia para a Soberania Tecnológica, Segurança e Democracia, chamada Henna Virkkonen. Esse é o nome dela. E nessa conversa, a convidada e sua entrevistadora perpassaram por várias situações, lembrando dos duopólios que nós temos vivido hoje, principalmente entre Estados Unidos e China, nessa questão do desenvolvimento de inteligência artificial. E aí Estados Unidos impedem que os chips mais poderosos de IA sejam vendidos para a China. A China, aparentemente, tem uma maior permissividade para laboratórios de IA que se valem de técnicas que em outros países seriam mais questionáveis na formatação desses modelos. Então, tudo isso sendo posto ali, a gente acaba vivendo num mundo de muita instabilidade e a Europa, no caso a União Europeia, se posiciona no sentido de ela própria desenvolver também tecnologias, colocar ali parâmetros e controles para tentar garantir que não fique tão dependente dessas outras nações e desses outros laboratórios que estão correndo tão rapidamente. Então, isso que foi posto como o principal destaque dessa palestra, e eu separei um trecho para a gente ouvir. Vamos acompanhar. Vemos que aqueles que têm capacidade em tecnologia dominam em grande medida tanto a economia quanto o mundo. Por isso é importante que a Europa não seja demasiadamente dependente de terceiros em setores críticos, que tenhamos nossa própria capacidade de inovar e impulsionar tecnologias. Podemos também decidir com quem e de que forma operamos, para não termos esse tipo de dependências arriscadas, especialmente quando olho para tecnologias muito críticas, como a inteligência artificial. E nessa fala, a gente lembra que a IA já tem sido utilizada, inclusive, em guerras. Ela já tem sido utilizada, inclusive, para a substituição de pessoas por máquinas. Então, é muito importante que essas palavras sejam colocadas e que a gente acompanhe o que está acontecendo no continente europeu. Tanto é assim que ontem a Henna Virkkonen anunciou, e a gente já tem confirmado que hoje o Brasil e a União Europeia vão assinar um acordo de parceria digital que é considerado inédito, histórico. O Brasil vai passar a integrar o grupo de países parceiros estratégicos do bloco e futuramente serão desenvolvidos trabalhos para que no campo da IA, da governança de dados, serviços digitais, essas grandes empresas que acabam dominando o mundo eletrônico das buscas de aplicativos de celular, tudo isso vai entrar nesses mecanismos de cooperação e nos próximos meses a gente deve descobrir, portanto, quais são os frutos dessas negociações e que o Brasil consegue aprender com o continente europeu na defesa da soberania digital. Tássio, agora a gente muda de assunto e trata de um dos negócios mais esperados do ano, que é a entrada da SpaceX na Bolsa de Valores. Expectativa alta para essa sexta-feira, será que o Elon Musk vai se tornar a pessoa trilionária do planeta? Primeiro eu queria fazer uma parte aqui, para quem está acompanhando o Jornal da CBN em vídeo, você e o Milton hoje, vestidos com essas jaquetinhas de couro, estão o próprio Jensen Huang, que é o CEO da NVIDIA. Ele sempre faz as apresentações com todo esse estilo. Olha. Tá espetacular, parabéns. A gente combinou primeiro, né, Milton? E aí, no caso falando dos grandes laboratórios de IA, a SpaceX de Elon Musk, ela deve agora abrir, então, essa nova leva de grandes empresas que abrem capital na Bolsa, além da SpaceX,
não custa lembrar, a OpenAI do ChatGPT também já iniciou os trabalhos regulatórios para fazer isso acontecer, e a Anthropic, que é a dona do Claude. Então, o que a gente tem hoje? As negociações vão acontecer na Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia dos Estados Unidos. A expectativa é de que a empresa chegue a um valor de mercado de 1,770 bilhões de dólares, então é uma coisa impressionante. Se isso se confirmar, Elon Musk chega perto de se tornar a primeira pessoa trilionária do planeta, porque ele tem, né, um conjunto de ações muito grande da SpaceX. E também, se os números se confirmarem, tem que esperar no fim do dia, Milton e Cássia, serão 75 bilhões de dólares captados nessa abertura, o que é muito mais do que qualquer outra empresa já fez, dá para dizer até na história do capitalismo. O número 2 seria a Saudi Aramco, que fez 25, 26 bilhões, qualquer coisa nisso. E aí, rapidamente aqui, porque eu sei que eu já estou em cima do horário, não custa lembrar que a SpaceX nasceu como uma empresa de exploração espacial, eles querem ir a Marte. Hoje, ela é dona da Starlink, aqueles satélites que transmitem internet para o mundo inteiro, mas ela absorveu o Twitter, que agora se chama X, e a xAI, que é a empresa de inteligência artificial. Então, quem entrar nesse negócio precisa ter em mente que é um verdadeiro conglomerado, que faz um monte de coisa, e vai estar principalmente apostando e colocando dinheiro, bancando na ideia de futuro do Elon Musk. Aí cada um faz aí a sua conta, né? Avalia se é o que quer, mas certamente um momento importante para a gente acompanhar no mundo da tecnologia. Uma ótima sexta-feira para você. Boa sexta, gente. Tchau, Até tchau. mais, Tássios.